10 termos comumente usados da Roma Antiga. Quem se interessa, mesmo que fugazmente, pela etimologia conhece muito bem muitas palavras inglesas vindas do latim, a língua da Roma Antiga. Embora o inglês seja oficialmente considerado uma língua em vez de uma língua românica, generosamente toma emprestado de muitas fontes diferentes. Talvez emprestar seja um termo muito suave. Mais precisamente, o inglês segue outras línguas nos becos, atinge-as na cabeça e vasculha em busca de vocabulário vago. Como tal, nossa linguagem Metis contém uma quantidade considerável de termos latinos. As seguintes 10 palavras foram selecionadas por causa de suas histórias de origem interessantes. Seu surpreendente uso inicial de como os significados mudaram ligeiramente ao longo do tempo ou, em alguns casos, todos os 3. Embora longe de serem exaustivos, estes são alguns dos mais notáveis da Roma Antiga ainda em uso. Dizimar. O termo dizimar, conforme usado, geralmente se refere a uma derrota significativa ou perda de um número grande, mas indeterminado, como em a peste dizimou a população da Europa. O termo, usado pela primeira vez em o antigo exército romano, aplica-se corretamente à erradicação e destruição, mas é realmente muito específico em termos dos números envolvidos. Todos nós sabemos que o prefixo de que se refere ao número 10, portanto, termos como década e decimal. Portanto, dizimação se refere a uma redução do que é exatamente como era como punição nas legiões romanas. Unidades militares que se amotinaram ou estavam em combate foram dizimadas. Um soldado foi selecionado por acaso e executado da maneira mais horrível possível, sendo espancado até a morte com varas por seus companheiros. Circo. Normalmente associamos esta palavra com a apresentação de animais acrobáticos ou grandes reuniões familiares, embora o circo moderno, como somos e amamos hoje, ou apareceu na Inglaterra no século XVIII. O próprio termo é muito mais antigo, datando da Roma Antiga 35,3 Cleópatra. Agora, percorrendo uma longa explicação de derivação da palavra, é suficiente dizer que ela tem a mesma raiz de círculo e, portanto, simplesmente se refere a algo redondo. Anfiteatros romanos antigos eram chamados de circo por causa de sua forma, e as arenas de circo de hoje são esféricas. O líder comumente referido como mestre de mas aí as semelhanças acabam. Já que a variedade romana costumava encenar esportes sangrentos, como corridas de bigas e lutas de gladiadores, portanto, não é exatamente o lugar ideal para uma família. Urina. A palavra inglesa urina, que obviamente significa resíduos líquidos produzidos pelos rins, vem do latim urina. Embora a substância seja amplamente considerada desnecessária, nem sempre foi assim. Os romanos não apenas popularizaram o termo, mas também o usaram amplamente, tanto que o imperador Nero impôs um imposto sobre a urina aos seus cidadãos no século X, e alguns desses usos eram surpreendentemente criativos. Claro, dejetos humanos têm sido comumente usados no curtimento de couro ao longo da história, mas foi ainda mais longe, usando urina como agente de limpeza e como um produto devido à sua composição química única. A urina era um excelente detergente para a roupa no início e, como era feita para deixar os dentes mais brancos, também era usada como enxaguatório bucal e creme dental. Triunfo. Na outra extremidade do espectro de dízimo, triunfamos, um termo frequentemente usado na forma verbal nominal para denotar vitória ou conquista na Roma Antiga. Triunfo era o nome dado ao desfile da vitória e às celebrações concedidas por um general vitorioso em seu retorno à cidade. Um triunfo foi concedido pelo Senado, e a vitória teve que atender certos critérios para se qualificar, a saber, um mínimo de 5.000 baixas inimigas em uma batalha decisiva pelo fim de uma guerra. Os triunfos eram eventos tão suntuosos em homenagem a um indivíduo que um escravo era obrigado a lembrar o vitorioso de sua mortalidade durante as festividades, de medo de ser confundido com um deus. Vitórias que não atendem às demandas de alguém podem receber a menor honra de uma ovação de pé. Outra ainda amplamente usada hoje é apenas os melhores comandantes alcançaram triunfos múltiplos. Rubicon. O dicionário Merriam-Webster define a palavra Rubicon como uma linha de fronteira cujo cruzamento a compromete. Hoje em dia, não é raro designar um evento importante do qual não pode ser um momento Rubicon. O termo foi amplamente usado pelo líder P. W. Bot em seu discurso do Rubicão em 1985, que ilustrou este ponto. Não cruzando o Rubicão figurativo,
mas evitando-o ao momento original do Rubicão ocorreu em 49 AC como governador da província da região da Gália Cisalpina. César foi proibido de trazer suas tropas para a República. Kaiser. Continuando o tema de César, o homem é acreditado com coisas usadas até hoje, como o método de parto cesáreo, o calendário juliano e até o 7º mês do ano, nomeado, é claro, em sua honra. Ele também descobriu a Grã-Bretanha, embora os nativos que ele encontrou já vivendo lá possam ter a dúvida, não importa, o Império Britânico iria descobrir muitas terras, perturbando também as populações locais. Então tudo se equilibra. Você poderia até dizer que a Grã-Bretanha apreendeu melhor. SR original eu venci. Júlio, é claro, foi o primeiro líder romano chamado César, mas não o último. Seus descendentes continuariam a promover a herança familiar, a tal ponto que os primeiros povos germânicos simplesmente se referiam aos imperadores romanos como César. Plebeu. Este termo é geralmente conhecido como um insulto comum, em sua forma abreviada, plebeus, refere-se a algo comum, básico, muito popular, mas não muito sofisticado. Em outras palavras, uma boa descrição do reality show em 2012, MP conservador britânico Andrew Michel forçado a renunciar em meio ao escândalo Plebigate que ele desencadeou usando o termo para insultar grupo de policiais em uma cor particular, que irei evitar repetindo que, claro, o termo vem da Roma antiga, não foi usado como um insulto, mas sim um termo de referência para as massas comuns, cidadãos romanos não pertencentes às classes patrícias, senatoriais. Ou foram os britânicos com consciência de classe que fizeram o insulto no século XVII, quando, para dizer o mínimo para a subclasse, ou, se você fizer, massas sujas. As conotações negativas do termo persistem até hoje, como SR. Salário. Esta deve ser uma palavra favorita para todos, incluindo sexta-feira, fim de semana e aumento. Receber um salário mensal em um cheque de pagamento não apenas necessário para a sobrevivência, mas também serve como uma indicação de seu valor no local de trabalho. Quanto melhor você for no seu trabalho, melhor você será, pelo menos em teoria, se não sempre na prática. A palavra salário, entretanto, originalmente se referia a um condimento comum que geralmente consideramos natural hoje. Sim, o termo salário vem do antigo costume romano de pagar soldados não em ouro, mas em algo prático e desejável devido à sua escassez e valor considerável ao valor do sal estendido além de Roma. Muitas civilizações usaram a tão procurada substância do comércio e da remuneração. É por isso que um indivíduo competente ainda é descrito como seu sal. Fascista. Embora alguém pudesse argumentar que foi Benito Mussolini quem colocou a vara no ditador, o próprio termo, que significa soberano em poder absoluto, vem seus ilustres ancestrais em a Roma antiga, assim como a termo fascismo, aquele sistema político do qual eles são ditadores tão apaixonados. É bastante natural que ambos sejam do mesmo lugar e, ao mesmo tempo, o fascismo faz referir-se a uma nação com força e regimento sob um ditador, então eles vão bem juntos. Pão e circo. Na época romana, os feixes eram um feixe de amarrados em torno de um machado e usados por assistentes chamados lictores como um símbolo de ordem pública. Quando foi transportado dentro de Roma, o machado foi retirado para representar o direito do povo de tomar as decisões de um magistrado. Uma exceção foi feita no caso de generais celebrando um triunfo. Testemunhar. Visto que os romanos desenvolveram amplamente nossa ordem pública, não é surpreendente que a lei esteja repleta de termos latinos. Testemunhar ou falar sob juramento não serve, mas seu uso original é mais interessante do que o costume contemporâneo de fazer juramento. É baseado em textos religiosos, geralmente a Bíblia. Claro, isso não era uma opção no antigo, e embora eles tivessem a escolha de qualquer panteão de deuses, eles preferiram jurar por algo um pouco mais perto de casa. Uma teoria comum é que a palavra deriva do costume romano de jurar sobre os testículos. Agora, isso não é 100% verificável, e existem muitas opiniões contrárias. Um desses argumentos cita o fato de que vem do latim testis, que significa testemunha,